Bom dia, pessoal. Então, hoje é bom conhecer, né, a nova turma, fazer uma apresentação da disciplina Direito Penal 2, que dá continuidade ao curso de Direito Penal, ainda tratando-se da parte geral, e vocês iniciaram com Penal 1. A parte geral é desenvolvida em três grandes teorias. Quando a gente fala em teoria, é exatamente um conjunto de conceitos que nos auxiliam a interpretar a norma e a praticar a norma. Então, portanto, não é só uma teoria, porque está positivado no Código Penal. Então, a parte geral do Código, ela é composta por esses três grandes conjuntos de conceitos que nos auxiliam a aplicar a norma penal. E o primeiro deles é a teoria da norma penal, que trata da lei penal no tempo e no espaço. O segundo, a teoria geral do delito, ou teoria jurídica do crime, que trata dos elementos conceituais referentes ao conceito de crime. Esse conceito, obviamente, não o mesmo criminológico, não o mesmo adotado talvez por outros saberes, né, também de natureza científica, mas o conceito analítico, dogmático de crime, que envolve a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. São os elementos que, dentro de uma análise tridimensional, que é a que nós adotamos, compõem o conceito de crime. E a teoria da pena. Então, a parte geral, ela é composta por esses elementos. A análise da norma penal, da lei penal no tempo, da lei penal no espaço, os componentes constitutivos do crime, a teoria geral do delito, a teoria jurídica do crime e a teoria da pena. Em Penal 2, irá nos interessar, sobretudo, os elementos referentes à estrutura da culpabilidade, que é o último dos conceitos tratados na teoria geral do delito, e a teoria da pena, que é exatamente a teoria referente às consequências jurídicas da prática da ação penal. Essas consequências são tão relevantes que nós denominamos nossa disciplina de direito penal. Ela é conhecida exatamente em função da consequência jurídica, que é a imposição da pena pela prática da conduta criminal. Fosse diferente, nós conheceríamos pelo conceito que está posto no tocante aos elementos constitutivos do crime, né? Por direito criminal. Também é uma outra denominação possível, né? Criminal law ou direito criminal. Não é o nosso caso, né? Nós optamos pelo reconhecimento através da consequência, que é a sanção aplicada à conduta tida como criminosa, e aí é direito penal, né? Foi uma opção brasileira, né? Denominar assim esse contexto de normas, né? Ou seja, esse conjunto de normas que detalham as condutas proibidas e penalmente punidas. Então, antes de detalharmos essa análise, né, própria da estrutura da culpabilidade, é relevante rememorarmos alguns elementos referentes ao direito penal constitucional, né, que trata dos princípios de aplicação, né, dos princípios gerais de aplicação da norma penal no contexto do ordenamento jurídico constitucional brasileiro, né, da maneira como a Constituição expressa essas normas e a importância que elas têm para a aplicação da dogmática jurídico-penal. É importante classificarmos aqui a perspectiva dos princípios que dizem respeito diretamente à culpabilidade. Vocês que, em Penal 1, detalharam
todos os elementos que conformam o direito penal liberal, que é produto de uma experiência de 200 anos para cá, né? Fundado na legalidade penal, na igualdade, né? na igualdade dos parâmetros, né? Para a aplicação, né, dessas suas medidas, diferentemente do antigo regime, que estava fundado na diferenciação punitiva entre nobres, plebeus, servos e escravos, né? Onde nós tínhamos realmente nas ordenações do reino português, inclusive a ordenação filipina, essa distinção. O direito penal liberal, que é o direito penal aplicado a partir do conjunto de contribuições dos reformadores iluministas, ali a partir do século XVIII, né, sobretudo para nós, né, a gente poderia antecipar essa história em 100 anos se considerássemos a Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, onde ali também se instalam diversos princípios liberais que serão assimilados pelo continente europeu 100 anos depois. Então, mesmo Beccaria, né, que é tido como o pai da reforma penal, ele foi antecedido por pensadores ingleses, né, como Edward Coke, em mais de 100 anos. Mas aí é uma outra história, em um outro momento a gente pode detalhar essa questão. De maneira que, por isso que se diz que não era tão original, né, aquilo que estava ali sendo proposto, mas foi a forma mais didática de proposição, né? Então, dos Delitos e das Penas é uma obra que consegue didaticamente espalhar essas ideias, mas essas ideias já estavam sendo convencionadas, né, por outros pensadores e já tinham uma base teórica e bem desenvolvida na própria Inglaterra, que antecedeu todas essas reformas do continente europeu em mais de 100 anos. Né? Então, eram coisas que já estavam sendo pensadas. E óbvio que, no nosso caso, vão estabelecer alguns elementos que estão naqueles axiomas lá do Luigi Ferraioli, no tocante ao garantismo penal. A gente pode até, deixa eu recapitular aqui, para ajudar, né, nessa análise. A gente pode até recapitular rapidamente aqui, para que a gente possa compreender, né, como é que funciona todo o sistema penal. Né? Então, os axiomas, eles são 10, né? Nula pena sine crime, ou seja, não há pena sem o crime. Né? Nulo crime sine lege, não há crime sem lei. Pela perspectiva do convencionalismo penal, de que a lei antecede a própria ideia do crime. Né? Para que haja pena, tem que existir crime, e para que haja crime, tem que existir o debate legislativo que limite e que proíba determinadas condutas, né, de maneira a fundar em lei aquela proibição. Nulla lex, aí lei penal, sine necessitate, ou seja, não existe lei penal sem necessidade. Estava até me lembrando da Jovem Guarda, né? Por esses dias a gente tem visto aí os 80 anos do Erasmo Carlos, né? E os festejos, né? Com relação à Jovem Guarda, Vanderleia, Roberto. E naquele período era muito comum se usar uns anéis, tinha um anel que eles usavam e que a juventude em euforia queria se assemelhar, né, aos ídolos e também usar esse anel, que era conhecido como anel do brucutu. E, na realidade, parecia muito com um dispositivo que a Volkswagen utilizava para jogar água no retrovisor lá no para-brisa, desculpe-me, do Fusca, né? Do Volks. E o que ocorria é que os proprietários de Volks tinham, geralmente, os carros
né, depredados pela juventude porque queria se assemelhar aos ídolos e roubava esse dispositivo para botar no dedo, né, porque virava o anel do brucutu. E, por conta disso, teve um debate na época no Congresso acerca de tornar qualificado o furto do brucutu do Fusca. Era essa a briga, né? Mas vejam, é sempre pensar o direito penal como a extrema ratio, né? Como o último recurso dentro das outras formas de lidar com determinado conflito. Ora, bastou uma alteração no dispositivo feito pela fábrica que acabou com todo o interesse no anel lá do brucutu, ou seja, foi alterado para se evitar esse esse desejo, né, que estimulava, né, o furto do dispositivo, e não se precisou de lei penal para lidar com esse fenômeno, com esse problema, que inclusive era passageiro, era um modismo, né? Não tinha razão, não tinha necessidade para se valer, né, do direito penal no sentido de usar aí a norma para proibir, né, esse tipo de subtração. Aliás, já estava em tese proibida, mas tornar qualificado, né, tornar um elemento de punição mais severa, essa intervenção feria a ideia da extrema ratio, né, de usar o direito penal realmente com racionalidade como último recurso. Então, não há lei penal sem necessidade. Nula necessitatis sine injuria. Ou seja, não há necessidade sem ofensa. É o princípio da ofensividade. Também não adianta você estar protegendo um determinado bem jurídico, mas a ofensividade mínima para se impor uma sanção. É tipo os sujeitos que levaram 2 pneus carecas velhos usados em um terreno baldio e foram presos, né, como ladrões, por furto, e jogados lá no Roja, ainda passado 3 meses. Se você for ver o custo disso aí, inclusive para o próprio Estado, é muito alto, em razão da própria ofensividade, né? Se os pneus já estavam lá largados, o próprio proprietário deixou num terreno baldio aberto, né? Sem qualquer tipo de vigilância, colocar aí a ideia de uma ofensividade ao patrimônio merecedora da intervenção, né, se torna uma coisa fora do comum. Né? E é por isso que existem hoje princípios como da insignificância, né, que excluem até a tipicidade referente a determinados fatos, ainda que o fato, em princípio, se assemelha, está dentro daquele contexto, mas a baixa ofensividade nos faz excluir essa natureza penal do fato. Nula injúria sine actio, ou seja, não existe ofensa sem conduta, sem ação. É necessário que haja ação, a conduta. Os casos onde a ação não está presente, né, por ausência aí de voluntariedade, né, são atos reflexos, a condutas por hipnose, né, essas ações não voluntárias, né, que retiram a ideia própria de ação, porque a ação tem que ter essa perspectiva de direção. Né? Vocês estudaram o finalismo, a perspectiva da intencionalidade, né, que está presente no dolo, né, como ação final, como elemento final. Tudo isso também vai representar, né, uma mudança, né, paradigmática que é relevante. E nula conduta, nula actio, sine culpa, sem culpa. Não existe ação sem culpa. A partir de agora, esses elementos nos interessam em particular, porque vamos dar continuidade à análise da teoria geral do delito, com base exatamente na estrutura da culpabilidade, que são os elementos que me levam à reprovação penal dessa ação, desse autor, né, que praticou determinada conduta. É preciso que nessa conduta exista a culpa.
esteja presente essa possibilidade de reprovação da conduta praticada por esse autor, né? Essas condições da reprovação, que vêm da voluntariedade do ato, mas vem também de outros elementos de natureza normativa, né, que nós vamos observar dentro dessa estrutura, que nos permitem lançar essa reprovação. Tanto que essa reprovação penal, que nós vamos chamar aqui de culpa lato sensu, que a culpa stricto sensu é aquela diferencial do dolo que se encontra no tipo penal, mas a culpa em sentido amplo é a culpabilidade, que é a ideia da reprovação do autor, né, do fato criminal, da conduta. Ela reúne algumas características que nos permitem essa reprovação. Vejam que não foi uma discussão tão simples, né? Foi uma discussão de séculos. Aqui eu remonto, por exemplo, a discussão entre Guilherme da Normandia e William, né? O duque normando que invadiu a Inglaterra, com o cardeal inglês, né? Anselmo da Cantuária. Essa discussão relacionada à possibilidade de reprovar outras pessoas, de se gerar um juízo de reprovação, que vinha exatamente de um debate que o William propôs, de que após a morte de Cristo, isso direcionado aos cristãos, né? Na época ele veio aderir posteriormente ao cristianismo, mas era um reino pagão, a ideia de que não se poderia mais reprovar as condutas depois da morte de Cristo na cruz, já que ele havia perdoado a todos, né? Então, houve uma remissão dos pecados. E, portanto, não existiria mais culpa, né, nesse sentido próprio. E aí, como atribuir a outros homens que igualmente são culpáveis e merecedores de algum tipo de repreensão divina, o poder de reprovar pessoas por aquilo que haviam praticado. Era essa a pergunta que foi feita por. E aí, essa ideia era de que só Deus, no julgamento final, poderia avaliar nossas condutas e não existiria como uma outra pessoa tão defeituosa e falha como nós nos reprovar. E a resposta do Anselmo da Cantuária foi interessante, dizendo que em cada um foi dado a oportunidade, né, de se aproximar da própria divindade, né, do divino. E é aquela resposta num texto que deu homem, porque Deus homem, né? Porque Deus se faz homem, no sentido de que nós tínhamos, sim, a capacidade de perceber a injustiça, de avaliar e de condená-la, né, publicamente. E isso era necessário para a vida em comunidade, para a vida social. E isso nos foi legado pelo próprio Cristo a alguns de seus discípulos, né, quando disse que tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, no sentido de que aquilo que era desligado era reprovável na terra e nos céus, e, portanto, havia essa possibilidade de que outros homens julgassem, né, a, a parte daquela humanidade, ainda que eles também não fossem perfeitos, ainda que não fossem propriamente a divindade, mas herdavam uma parcela dessa divindade, dessa consciência apta a julgar as ações de outros homens e, portanto, reprová-las. Então, daí se fundamenta a ideia da reprovação penal desde a Idade Média, com o sentido de culpa, né, muito vinculado ainda à questão religiosa, né? E que hoje nós vamos detalhar já dentro de uma perspectiva científica, né, e dentro de uma análise mais voltada a elementos de cunho dogmático, normativo, que vão estar presentes nessa análise, né?
Então, nulla actio sine culpa, né? Não existe conduta sem culpa. Nulla culpa sine judicio. É um outro elemento importante. A culpa não vem de uma intuição, de algo, de olhar para a pessoa e já imaginar, porque aí lembra muito aquela reedição do Ético Valeriano, era um ético do imperador romano, que criava uma teoria das suspeições, e nós temos, né? De certa maneira, nós temos uma teoria de atitude suspeita no Brasil, geralmente envolve, ontem mesmo, os jornais mostraram aqui que o pessoal aí no supermercado desconfiou de um rapaz negro e o colocou à parte para fazer uma mini investigação, e isso expôs bastante o rapaz, que não tinha furtado absolutamente nada. Ou aquele caso lá da bicicleta no Rio de Janeiro, onde um rapaz negro foi preso, mas quem tinha furtado realmente a bicicleta do casal era um branco, né, que depois foi visto pelas câmeras de segurança. Então, nós temos, sim, nosso conjunto de teorias intuitivas sobre quem é o criminoso, de atitude suspeita. Lá no Ético Valeriano existia essa análise de que, na dúvida entre dois suspeitos, escolha sempre o mais feio. Mas imagine escolher o mais feio, né? Com quanto de subjetividade não existia nessa análise, né? Então, era essa a questão que aí se expunha, né, dentro dessa perspectiva, né, e a necessidade que se cria de que você tenha um processo para poder fazer a avaliação dos casos concretos. Isso em termos constitucionais, veja, todos esses elementos aqui formam aquilo que o Luiz de Ferrajoli, no seu Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, chama, e vejam, Luiz de Ferrajoli é um autor de natureza crítica, né, com base garantista, mas é um autor que desenvolve um pensamento de maneira analítica, né? Ele esclarece os vários conceitos que formam a nossa dogmática jurídico-penal. Ele não tem nenhuma intenção reformista, nenhuma intenção também abolicionista, como criam alguns, né, na perspectiva. Talvez ele queira uma redução, né, da intervenção penal, o chamado direito penal mínimo, né, dentro daqueles limites onde ele pode ofertar algum tipo de proteção, até para não sugerir também aquilo que ele chama do abuso contrário, né? Se por um lado pode haver um abuso de poder inerente à atuação estatal, e aí há excessos, ou seja, o excesso punitivo, pode existir também um excesso de desproteção e ofertar aquilo que é chamado de proteção deficiente das vítimas. Então, é preciso você encontrar a boa medida, e nesse contexto, o Ferrajoli se propõe como garantista, mas o garantismo não tem nada a ver com o que se espalha por aí, na ideia de que é uma base de deslegitimação. Pelo contrário, ele vislumbra uma relegitimação, muitas vezes, do sistema, e fazer com que o sistema opere com aquilo que realmente está. Obviamente, ele é deslegitimador do funcionamento abusivo do sistema penal, mas ele busca uma relegitimação daquilo que essa intervenção propõe em termos de proteção e garantia às pessoas, né? De limitação ao poder de punir do Estado e elementos também de proteção às vítimas diante de alguns contextos. Então, quando ele coloca nulla culpa sine judice, ou seja, não existe culpa sem processo, é exatamente algo que está no contexto da nossa Constituição, que é a exigência de um devido processo legal, de um devido processo cujas regras estejam convencionadas às partes,
e as partes vão jogar de acordo com essas regras, com paridade, né, uma igualdade de oportunidades, né, o acusador e a defesa, né, dentro desses elementos processuais para produzir o conhecimento daquele fato, daquela conduta, e só assim emitir um juízo de reprovação. Então, o princípio fundamental, né, para a perspectiva da culpabilidade é exatamente o devido processo legal. Né? É o processo que vai definir a culpa. A culpa não é produto da intuição, não é produto lá do Édito Valeriano, né? Na dúvida entre dois suspeitos, eu escolho o mais feio. Eu não posso mais fazer esse tipo de análise intuitiva. Né? Eu tenho que partir para o conhecimento desse fenômeno, desse fato, e aí produzir essa culpa. Né? Essa culpa não é mais, não pode ser mais gerada dessa forma antiquada, intuitiva, muitas vezes preconceituosa, mas tem que ser produto de um processo, tem que ser produto de um processo legal, onde eu dê a oportunidade de defesa, eu abra a oportunidade às partes para elas se pronunciarem, e com isso, nesse processo, se desenvolver o conhecimento acerca dos fatos e com provas obtidas, né, de forma lícita, né, afastando-se aí as possibilidades das provas ilícitas, e com isso produzir a culpa. Então, esse é um elemento fundamental dentro da estrutura desse novo direito penal, desse direito penal iluminista, desse direito penal que se consagra como um direito penal de um Estado democrático. Bom, nulo judício sine accusatione. Então, não há constituição desse processo sem acusação. A perspectiva aí também de uma separação das funções, de que o órgão julgador não seja ele próprio a tomar as iniciativas de denúncia, de oferta, de acusação. Daí a separação dessas funções naquilo que a gente chama de acusação, defesa e julgamento. Quando essas funções estão concentradas, nós estamos diante de um modelo inquisitorial, né? Diante do inquisitorialismo, que é o contrário do garantismo. Né? Então, essa junção das funções na perspectiva de uma acusação feita pelo próprio órgão julgador, traz essa análise, né, da quebra, da ruptura com esses elementos necessários ao garantismo penal. Então, não há processo, ou seja, eu não posso estabelecer um processo de averiguação, de investigação de um crime sem a acusação, sem um movimento feito pelo acusador. Professor, se o acusador é omisso, no caso brasileiro, a gente criou a oportunidade da ação privada subsidiária da pública, ou seja, de que haja uma iniciativa por parte de ação, de ação privada, havendo, obviamente, interesse, né, diante daquela ofensa que foi ali perpetrada, para subsidiariamente suprir essa omissão da ação penal pública. Né? Então, isso na Constituição tem essa previsão, de maneira que a gente arrumou também um modelo onde essa omissão não se torne um obstáculo para se investigar a prática de crimes. O que se tem questionado ultimamente é a abertura de inquéritos policiais, que ainda são investigações preliminares, sem a notificação da acusação. Né? É algo realmente, ou a determinação de abertura de inquérito vinda direto do órgão judicial. Né? Então, isso tem sido questionado, principalmente esses inquéritos recém-abertos aí pelo Supremo Tribunal Federal, um deles o da fake news, né?
Então, isso, de certa maneira, rompe, né, com o processo acusatório. Tem se dito que há uma omissão da Procuradoria da República, e aí o Judiciário tem se alvorado, muitas vezes, em fazer, em determinar esses inquéritos. Mas, ao fazer isso, eu não vou negar que foge a esses elementos necessários, né, para a consolidação do direito penal iluminista, do direito penal liberal. O correto seria que isso partisse ou do próprio órgão investigatório, como os indícios de autoria e materialidade que ali são apresentados. Óbvio que poderia surgir isso indiretamente se alguém faz as denúncias e a autoridade policial ela não instaura, né? E aí leva isso para o judiciário, porque esse interesse da investigação, que também é de um cidadão comum e não esteja sendo respeitado, o judiciário venha a adotar as providências que achar necessário. Agora, adotar essas providências de forma original e determinando, por exemplo, a abertura, é algo que não deve ocorrer dentro de um Estado democrático de direito, ou seja, dentro desses elementos, ainda que diante da omissão, né, por parte de alguns órgãos que a gente sabe que deveriam adotar as medidas, né, para que essas investigações fossem realizadas. Mas não existe processo sem acusação. Então, para que o processo se instale, para que eu conheça daqueles fatos, eu tenho que observar a acusação. Nulla accusatio sine probatio, sine probatione. Ou seja, não há acusação sem provas. Para que a acusação ela tenha lastro, ela tem que provar aquilo que ela esteja alegando. E as provas hoje, elas precisam de elementos, né, sólidos para confirmar esses indícios de autoria e materialidade. É preciso que elas tenham, óbvio, posso me utilizar de perícias, mas também de documentos, de testemunhas, todos dão lastro, né, a um conjunto probatório que vai me permitir conhecer esse fato como, e essas provas têm que ser produzidas dentro das regras do jogo. Não posso obter provas por coações de testemunha, por falsificação de documentos ou produzir provas sem respeito à legalidade. E aí essas provas obtidas por meio ilícito, elas devem ser afastadas, não podem ser não podem ser objeto de juízo dentro desse julgamento, dentro desse processo. Então, a acusação ela tem que trazer essas provas, carrear essas provas, e apresentando essas provas podem ser refutadas, porque aí vem o 10º elemento referente a essa estrutura garantista, que é nulla probatione sine defensione, ou seja, não existe prova sem defesa, sem que o outro lado possa contraditar. É a ideia da ampla defesa do contraditório, que também está no mandamento constitucional. Então, para que a culpa se forme, tem que haver o processo, né? Tem que esse processo observar uma acusação e a acusação carrear as provas. Essa acusação deve provar isso de maneira legítima, de maneira lícita, e deve haver o contraditório à defesa, né, de maneira ampla no contexto brasileiro. É isso que está também na nossa Constituição. A Constituição estabelece esses elementos que são extremamente relevantes para que a gente possa falar em culpa, né, na reprovação do autor de uma conduta ilícita. Ora, com todos esses 10 elementos, eu tenho até uma brincadeira que o professor Lênin dizia, né, que talvez mais importante do que detalhar todos os conceitos é aprender bem esses 10
conceitos fundamentais, porque aprendendo isso aqui você já aprendeu direito penal, ou seja, você já entendeu como deve funcionar o direito penal, né? Nessa análise que é óbvio que o Ferrajoli, quando desenvolve isso, ele desenvolve dentro de um modelo analítico, como eu disse, de esclarecimento dos conceitos, e é um modelo até de ordem mais conservadora, né? Não sei por que ele recebe tantas críticas por parte dos conservadores brasileiros, porque ele é um pensador muito mais vinculado a essas contribuições, né, da tradição liberal do que propriamente um pensador reformista ou deslegitimador do sistema, como ocorre propriamente com os abolicionistas penais. Bom, dentro dessa estrutura que está aqui, quando ele sugere e esclarece esses elementos, ele cria esses 10 princípios fundamentais, mas desses se desdobram 68 subprincípios, que é o que ele vai fazer análise, né, na sua obra Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Então, ele vai, a partir desses 10 axiomas clássicos, desenvolver outros axiomas e, com isso, detalhar, que é próprio de uma abordagem analítica, detalhar bem os conceitos, né, separando, fundamentando cada um dos elementos que se incorporam a esses conceitos e que se desdobram, né, nas práticas penais no nosso cotidiano. Então, esses conceitos, vejam que estão articulados com a maior parte das constituições democráticas contemporâneas, né? Elas pressupõem, elas fundamentam, elas constroem conceitos muito similares no tocante às práticas punitivas e penais. Portanto, a Constituição de 1988 não foi diferente, né? Entre os princípios constitucionais penais, ela trouxe o princípio da culpabilidade, que tem alguns desdobramentos, né? Desdobramento, por exemplo, da presunção de inocência, de que ninguém será considerado culpado, está lá no artigo 5º, né, da Constituição. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, há uma presunção de que aquela pessoa é inocente, aquela pessoa não praticou o fato, e é algo, obviamente, iuris tanto, ela não é permanente, ela está durante o processo, mas ela deve estar durante o processo para se evitar, obviamente, a prática de qualquer tipo de injustiça, de uma pena antecipada, que muitas vezes depois se descobre que aquilo foi injusto, que não correspondeu à realidade e as provas trazidas. É isso que muitas vezes acaba ocorrendo com prisões processuais muito longas, né? Onde depois se descobre, foi o que ocorreu recentemente com aquele rapaz que ficou preso 3 meses por conta do furto de uma bicicleta que ele havia efetivamente adquirido, e quem havia furtado era uma outra pessoa, né? Então, já se rompe, mesmo numa prisão processual, com esse princípio da presunção de inocência. Óbvio que em alguns momentos ela se faz necessária para poder garantir, assegurar o bom andamento processual. Não estou aqui negando a importância, mas o cuidado que nós devemos ter com as prisões processuais, né? Que são, muitas vezes, penas sem pena, né? Tem até um documentário que mostra como é lento, muitas vezes, os processos, e acabam que dessas prisões processuais, muitas se tornam de 1, 2 e mais anos, se tornam a própria pena, né? Elas acabam se convertendo em prisões sem pena, sem que as pessoas tenham efetivamente sido julgadas, processadas, condenadas, superada a culpabilidade, né, para observar aí corretamente o princípio que está previsto na Constituição de presunção de inocência.
Juízo e promotor natural, essa perspectiva de que não haverá tribunal de exceção. Nós precisamos de um juiz natural que vai analisar aqueles fatos, não será criado pós fato um tribunal para fazer análise daqueles fatos, né? Então, isso é considerado o chamado tribunal de exceção, né? Cuja competência ela é atribuída a posteriori exatamente para selecionar de uma maneira cognitiva, né, específica, aqueles fenômenos e talvez com isso gerar um modelo de reprovação bem diferente do conveniente, do que é normal em situações semelhantes. Não, nós não teremos mais o juízo de exceção, e também o promotor, aquele que é o acusador ele deve estar previamente também convencionado. Isso vai fazer, isso vai construir a perspectiva da culpabilidade como um elemento central do nosso ordenamento jurídico constitucional. Não é? Vejam o que, dentro desse contexto do direito penal constitucional que eu estou aqui passando para vocês, o Luiz de Ferrajoli fala da culpabilidade. Né? Para Luiz de Ferrajoli, a culpabilidade é produto do processo. Ela é produto do processo. Né? Os elementos trazidos para análise, né, para as provas, né, contidas no processo, que deve funcionar de maneira cognitiva. O processo ele deve funcionar dentro daquilo que ele vai chamar de cognitivismo processual, e não decisionismo. O decisionismo ele é arbitrário. Eu devo produzir os elementos que posso produzir com aquilo que esteja dentro dos processos, dentro dos autos. Né? Eu não devo fazer nenhum tipo de intuição, de acréscimos, né, fora dos autos. A gente vai ver isso mais adiante quando for tratar da aplicação da pena. Existem vários elementos judiciais, que são as chamadas circunstâncias judiciais, são circunstâncias que devem estar presentes no processo, que não deveriam fazer com que os juízes gerassem arbitrariamente a pena. A pena não é produto do arbítrio, mas da cognição processual, ou ao menos deveria ser assim, porque de fato não é. Eu perguntava até um colega, né, disse, quando você vai aplicar uma pena, um colega que é juiz aí em Pernambuco, como é que você faz? Você vai aplicar uma pena e chega a uma pena em definitivo, concreta, no montante único, como é que você faz? Ah, rapaz, eu tenho uma menina que trabalha lá em casa, eu chego assim para ela, fulana, de 6 a 12 anos, me dê aí um número. Aí ela diz 8, pronto, 8 é a pena que eu aplico. Isso aí não pode, entendeu? Porque isso é arbitrário, isso é decisionismo. Ou seja, você está intuindo a pena, você não está criando a pena com base no processo, com os elementos cognitivos que o processo lhe empresta para que você possa impor essa pena. É isso que a gente vai ver mais adiante, e daí a importância que isso tem para a culpabilidade. Né? A culpabilidade ela é construída com base no processo, é isso que o Ferrajoli está querendo dizer. Ela é produto da cognição e não do decisionismo, não da intuição, eu acho que esse sujeito é reprovável porque ele mora em tal bairro, ou esse território é um território que tem muitas gangues, né, muita violência, eu vou lá e aplico. Isso aí é decisionismo, isso deve fugir da análise da própria ideia de culpabilidade, que ela é produto da cognição processual, deve ser produto daquilo que está dentro dos autos do processo. E aí ele diz, assim como o juiz da reprovação do autor ou do ato ilícito merece uma atenção motivada e fundamentação das autoridades processantes e judicantes. Então, o que é que se extrai com isso? Que a culpabilidade cumpre uma importante função de respeito no Estado de Direito, né, no Estado democrático de Direito, pois sugere
uma avaliação de exigibilidade de conduta e de consciência da ilicitude, de acordo com o modelo social concreto, permitindo ao Poder Judiciário realizar a justiça social, analisar tais circunstâncias. Sim, porque a perspectiva que a gente vai ver em um dos elementos da culpabilidade, além da consciência da ilicitude, é a exigibilidade da conduta conforme o direito. Essa exigibilidade me permite uma adequação ponderada a situações concretas que são muito diferentes. Uma coisa é uma mãe que deixa o filho trancado dentro do carro, porque vai para a academia, né, praticar educação física, e aí eu vou ter claramente um abandono, talvez, de incapaz, aí concretizado, e vou poder puni-la, né, pelo artigo 133 lá do Código Penal, entre os crimes de periclitação da vida e da saúde. Outra coisa é uma mãe que, para trabalhar, tem que deixar um filho menor trancado dentro de casa para poder sair e garantir o sustento da família no seu cotidiano. E aí, em ambas, eu vou ter que fazer uma análise de exigibilidade da conduta conforme o direito, onde é que vai estar presente. São duas situações de abandono, mas que terão uma percepção distinta por parte do órgão julgador. Uma merecedora da reprovação e outra, talvez, a depender do caso concreto, da exclusão dessa responsabilidade, da exclusão dessa reprovação. Então, são circunstâncias que eu vou ter que fazer a análise sempre de caso concreto. É uma outra coisa interessante no tocante à culpabilidade, é que ela é análise de caso. Eu não posso generalizar. Eu tenho que, por isso que eu tenho que me servir muito do processo, porque eu tenho que conhecer a fundo aquele fato, né? Então, caso a caso, fato a fato, eu vou poder fazer essas análises, né? Eu não tenho como abstrair e fazer uma análise geral de fatos que são específicos, que estão ali presentes no cotidiano e que são determinados, né, por essa análise concreta. Então, eu preciso fazer essa análise sempre assim, fundada, né? Existem alguns outros elementos que poderiam ou estariam vinculados, né, a essa perspectiva no momento. Uma coisa interessante é que hoje não há mais, como na época das ordenações do reino, a possibilidade de que a pena de uma pessoa seja transmitida às outras gerações. Às vezes você aplicava lá nas ordenações do reino um banimento ou um degredo até a terceira geração, o que ocorreu, por exemplo, com parte dos inconfidentes, né, que foram enviados para a África, e até a terceira geração. Então o cara não tinha nem nascido, mas já era culpado, né, já vinha respondendo pelo fato praticado pelo seu avô, né? E digamos assim, antecedente genealógico, né? Ou seja, você ficava com o rótulo do crime, independente de ter sido ou não propriamente aquela pessoa. E hoje, não, um princípio que é fundamental, que vem sendo construído desde o iluminismo, é exatamente o princípio da pessoalidade, né? A pena, ela não pode transcender da pessoa, é a ideia da intranscendência penal mínima, transcender da pessoa que praticou o fato. Então, eu não posso, não cabe mais aquela máxima popular, né? Filho de peixe, peixinho é. Né? Então, o peixe vai pagar só. Né? E os filhos têm outra. Devem ser observados pelo sistema, né? Com outros olhos, né? E fora dessa mácula que não deve marcar, né, as gerações. Né? Então, a ideia da transcendência penal mínima. Óbvio que não. Quando a gente fala em transcendência penal mínima, é porque se você prende uma pessoa que é o pai, que mantém uma determinada família, né, é óbvio que vai haver algum tipo de reflexo, né, sobre as demais,
mas você não está punindo todas as outras pessoas que com ele convivem, não existe aí uma associação, né? Uma presunção de que há uma associação familiar criminosa, né? Não é uma máfia onde, em tese, todos estariam envolvidos também nessa prática criminal, né? Então, você vai para a ideia da pessoalidade da pena. Para além da pessoalidade da pena, cada pena é subjetiva. Ela diz respeito, ela diz respeito àquela pessoa propriamente. Desculpe. Então, o princípio da individualidade da pena. Né? A pena ela é individual, ela vai ser executada de forma específica, né? Analisada, por isso que existe até para os crimes com reclusão um exame criminológico, né? Multidisciplinar, que vai adequar e vai cumprir com esse princípio da individualização da pena, onde aquela pessoa vai executar a pena conforme as suas características subjetivas. E isso, obviamente, vai representar um aspecto, né, um desdobramento da perspectiva concreta, individual da culpabilidade. Né? Então, essa classificação penitenciária que diz respeito à pena propriamente, e no próprio contexto das mulheres, o regime especial para as mulheres, levando em consideração, por exemplo, a maternagem ou a maternidade, a perspectiva também da intranscendabilidade, porque eu não vou prender a mãe e o filho, ou seja, por isso que hoje tem uma série de instrumentos e mecanismos que evitam ao máximo a prisão das mães com filhos menores, para poder evitar aqui a perspectiva da supremacia do interesse da criança, né? No sentido de que, não havendo aí a perda do poder familiar, né? Dessa responsabilização por parte da mãe com relação aos filhos menores, o que se deve garantir, sobretudo, é o interesse da criança e evitar, por exemplo, que ela fique um longo período também encarcerada. Né? Então, antigamente tinha essa questão de criar berçários dentro das prisões, mas até psicologicamente isso não era muito legal, né? Por conta até das cores, ou seja, as crianças precisam de muitas cores, as prisões geralmente têm só o branco, né, que está ali. Então, existiam já vários estudos demonstrando que isso acabava transferindo também parcela da pena às crianças e descumprindo com o princípio da pessoalidade da pena, da intranscendabilidade penal mínima. E a criança era presa junto com a mãe. E para se evitar isso aí, se busca hoje alguns outros mecanismos, né? A prisão domiciliar, o monitoramento eletrônico, né? Você tem hoje uma série de outros mecanismos, de outros instrumentos, quando não há violência e grave ameaça às pessoas, sobretudo, e quando o crime não é produzido contra a própria descendência, porque aí esse abuso pode levar à destituição, né, à perda do poder familiar, e o interesse passa a ser outro, de proteção à vítima, né, e na oferta de uma proteção deficiente. Dentro dessas circunstâncias, o normal é você criar realmente um regime específico, e geralmente as prisões, como diz a Julita Lenbrugge, né, no Cemitério dos Vivos, um livro dela muito interessante, as prisões não foram pensadas para as mulheres, né? Elas sempre foram pensadas para os homens, de maneira que mesmo a punição das mulheres é mais do que um veículo institucional, se sugeria um veículo moral, geralmente era dentro de um convento, né? Então você fazia com que as mulheres fossem internadas num convento, e aí existia desde um reporte moral propriamente, né? Geralmente nem eram crimes, era uma gravidez indesejada, um fenômeno de gravidez solteira, e maculava às vezes a honra
famílias na época, né, numa estrutura patriarcal, machista, muito forte, e isso fazia com que essas mulheres fossem internadas no convento, até a perspectiva também, na época, já que não existia o divórcio, e havia claramente uma impossibilidade, muitas vezes, de que isso ocorresse, né? Muitos maridos acusavam as mulheres de enlouquecimento, e quando não colocavam em manicômios, né, propriamente, também colocavam em conventos. Então, se tornava uma estrutura privada ou privatizada para lidar, né, com esse fenômeno da criminalidade feminina, que nem era, muitas vezes, um desvio propriamente, era muito mais um controle moral. Então, as prisões foram pensadas desde o início para os homens, porque já existia dentro da própria comunidade instituições que lidavam com esse controle social do feminino, das mulheres, né? E só recentemente que os estudos vêm avançando nesse sentido, e aí se percebe que tem até um artigo que eu não me lembro agora o autor ou a autora, mas depois vocês podem pesquisar aí, presos que menstruam, né? Que é exatamente tratando dessa dificuldade, dessa questão de como é difícil individualizar as penas para as mulheres, porque as estruturas não é que fornecem todos os serviços necessários à execução da pena feminina, né? Então, é essa questão da maternidade, mas também a questão própria da mulher, que muitas vezes é desrespeitada, né, nessa análise, né, que surge do sistema como um todo, né, de como isso funciona. Bom, então, nessa análise introdutória, né, no tocante à culpabilidade, à estrutura da culpabilidade, que está bastante, né, nesses slides que eu passei para vocês aí de direito penal constitucional, né, esses princípios, eles vão conformando a perspectiva da culpabilidade, né, dentro do nosso sistema, né? São princípios que permitem fazer um controle também da forma de imputação, de atribuição, né, dessa responsabilidade por parte dos órgãos competentes, né, principalmente do judiciário, e demonstra que essa estrutura da culpabilidade ela é extremamente relevante para a discussão do crime, do fato penal. Recentemente, temos uma discussão que se desenvolveu muito no solo brasileiro, mas que não é a tônica em outros contextos, né? Essa discussão de que a teoria jurídica do crime ela estaria satisfeita, né, na construção do injusto penal, tão somente com os elementos da tipicidade e da antijuridicidade. Ou seja, o injusto se aperfeiçoaria aí. E a culpabilidade não era um elemento necessário nesse contexto, sendo apenas pressuposto da pena, né? Os autores que tratam isso seguem o Damásio de Jesus, que já seguiu o René Arieldotti. Aí você vai ter o René Arieldotti como o precursor dessa teoria, dizendo que com o deslocamento para o tipo penal do dolo e da culpa, o tipo hoje se transformando num elemento de natureza também subjetiva, mas um elemento essencial para conformar a ideia de conduta, como o dolo e a culpa não estão mais dentro da estrutura da culpabilidade, a culpabilidade seria um mero pressuposto da pena, um elemento de avaliação da pena. De fato, lá no artigo 59, quando nós fazemos a análise das circunstâncias para a aplicação da pena, e o 59 vai detalhar
os elementos necessários para classificar a chamada pena base, a pena que eu vou fazer incidir as demais circunstâncias, né, no sistema trifásico, que a gente vai estudar mais adiante, a culpabilidade surge como um dos elementos necessários à imposição da pena, e é fato, né? Ou seja, se você não faz uma análise das circunstâncias de reprovação do fato e de reprovação do autor, né, no caso concreto, dificilmente você tem elementos para extrair a pena. Ela é muito relevante, por isso que ela é uma circunstância de fato concreto. Mas ela não é um mero pressuposto da pena, mas sim um elemento constitutivo do delito, e isso para a maior parte do mundo. Ou seja, há inclusive teóricos que fundamentam isso de forma quadrimensional, como é o caso do Munhoz Conde, que trata primeiro da própria ideia de conduta, da existência ou não da ação humana, para depois saber se essa ação é típica, se ela contraria o ordenamento jurídico de forma mais completa, né, geral, e se há culpabilidade. Ou seja, é uma teoria quadrimensional. Existem até outras teorias que reportam uma ideia de necessidade de intervenção penal e de responsabilidade e criam um quinto elemento aí para averiguação, como é a de Klaus Hoxie, né, no Tratado de Direito Penal dele. Então, diferentemente do que ocorre no Brasil, que tentam simplificar essa estrutura é cada vez mais complexizada, né, em vários outros pontos do mundo, porque compreende que quanto mais elementos eu crio para averiguar essa presença ou não do fato criminal e da necessidade de intervenção penal, eu correspondo, de fato, ao objetivo do direito penal, que é de limitar o poder de punir do Estado. Qual a razão fundamental para a existência do direito penal? São duas questões aí que se põem, né? Winfried Hassmann, que é um grande teórico, pensador alemão, foi inclusive juiz da Corte de Apelação lá, né? E é professor de direito penal. Ele trata de duas matérias, né, que são extremamente relevantes. Quando é que surge o direito penal? O direito penal é um esforço, que eu posso dizer, da modernidade, né, da centralização política vinculada à modernidade. Óbvio que tem conceitos, espaços que vão até a antiguidade. Por exemplo, o acusatório era conhecido na antiguidade clássica romana e grega. Esse sistema de defesa, de se prover uma acusação, de ter separado um órgão julgador, de ofertar espaço para a defesa. Isso, de certa maneira, em diversos momentos históricos, a humanidade conheceu. Não é? Mas o direito penal ele tem um elemento fundante, que é exatamente essa perspectiva da centralização política ofertada pelo Estado moderno, né, buscando romper, né, com práticas costumeiras, com elementos locais e criar uma estrutura normativa centralizada a partir, obviamente, de monarcas absolutos, né, mas que geram um certo impedimento interno para a continuidade de conflitos. Então, há uma frase dele que é muito relevante nesse sentido. Ele diz: o direito penal surge quando a vítima é impedida de se vingar. Olha só que coisa interessante. Ou seja, o direito penal surge para neutralizar a vítima. É exatamente o contrário do que a gente escuta no senso comum, do que a gente escuta nos programas policiais, que querem fazer com que o direito penal substitua a vítima, ou que o Estado substitua a vítima no seu artifício vindicativo, né? Ou seja, é o Estado que agora vai vingar e, portanto, ele vai substituir a vítima. Não é isso. Na realidade, o Estado, o primeiro grande movimento para a centralização e a construção do direito penal é impedir a reação de cunho horizontal,
que era a reação vitimária, que a vítima se vingue. Aí eu impeço que a vítima se vingue. Por quê? Porque isso gera conflitos de natureza horizontal sobre os quais, com o tempo, eu perco o controle. Às vezes, esses conflitos se intensificam, né? As famílias continuam em conflito, né? Um mata de um lado, outro mata do outro, nunca se acaba. E, portanto, o surgimento do direito penal é exatamente para bloquear esse tipo de reação horizontal que foge ao controle em diversas ocasiões. Então, essa é a primeira questão que a gente deve se propor, né, quando pensa na construção do direito penal. Né? Então, o direito penal ele surge para impedir a vingança da vítima. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que é extremamente relevante, que me parece vinculada a essa, né, de que o direito penal é um elemento de neutralização da vingança, ela é proposta já depois, exatamente por conta das experiências vivenciadas durante a modernidade, principalmente com o absolutismo, né, monárquico, a perspectiva de se criar um espaço de proteção à cidadania, à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, às várias liberdades, limitando o alcance desse poder punitivo para que ele não seja de maneira alguma abusivo. Esse excesso punitivo não venha a interferir nas liberdades individuais. E aí eu tenho a ideia de que o direito penal é a limitação do poder de punir do Estado. Então, o segundo elemento, que aí já é produto das teses lá do Beccaria, né, que estão lá dos delitos e das penas, mas antes dele, em Edward Coker, o penalista britânico que antecede em 100 anos Beccaria, né, essa perspectiva de que eu tenho que criar uma série de garantias e de normas que limitem o poder de punir do Estado. Também isso contraria por demais o senso comum, que acha que a função do direito penal é punir, é reprimir, quando na realidade a função clássica dele é o contrário, é fazer com que essa punição, obviamente, ocorra, mas dentro de limites de natureza processual, limites. E óbvio que dentro dessa função de limitar o poder de punir do Estado, quanto mais estruturas conceituais eu tenha que lidar para se chegar à atribuição da responsabilidade, mais eu vou freando essa ânsia punitiva e criando, né? Não, óbvio que isso não resolve tudo, mas isso cria obstáculos, barreiras para que esse poder atue de forma abusiva. Então, incluir a ideia da culpabilidade no conceito de crime é fundamental para essa limitação do poder de punir do Estado. Não sei se eu me faço compreender, porque é dentro dessa sistemática que a gente opera, né? Então, essa perspectiva de que o crime é o fato típico, antijurídico e culpável, pelo menos essa perspectiva tridimensional, depois vocês podem até adotar outras quadridimensionais, ou incluir aí a necessidade e a ofensa, como faz Klaus Hoxe, e adotar uma perspectiva quíntupla, né, desse conceito. Isso vai causar, isso vai gerar, né, obviamente, elementos para que eu possa, de certa maneira, observar a necessidade, né, de intervenção. A Maria Luísa, eu não indico, ela pergunta aqui, o doutrinador o senhor gosta de utilizar? Eu não indico nenhum em específico, né? Eu acho que, em teoria da pena, César Alberto Bittencourt se sai um pouquinho melhor do que os outros, que ele consegue apresentar bem, mas mesmo assim a gente tem diálogos, né, com o autor. Não é que eu concorde com tudo dele e acho que, em alguns aspectos, ele se sai bem, em outros nem tanto, mas a gente
não é que vai indicar um autor, né? Vocês têm aí uma série de autores que podem se fazer uso, né? Desde Zaffaroni, a Bittencourt, a Luiz Regis Prado, Juarez Tavares, Cláudio Brandão, né? Vocês têm uma série de bons autores que podem contribuir nessa análise, né? E seguir por eles, né? Sempre eles vão. Uma coisa é certa, manuais eles sempre serão limitados. Eles nunca. E até o termo manual é exatamente isso. Ele vai criar um panorama daquilo que a gente deve aprofundar. E, por óbvio, a melhor aula possível. Eu fosse um excelente professor, que não sou, né? Tenho minhas limitações também, a melhor aula possível, ela não conseguiria traduzir todos os elementos. Hoje a gente sabe que ela é responsável só por 5%, né? A melhor aula que alguém dê sobre um determinado conteúdo, ela só vai ser responsável por 5% daquilo que vocês incorporam e intelectualmente absorvem, né? E fica permanentemente como um conhecimento aí produzido. É muito pouco, né? Isso tem que ser produzido com leitura, com complementações. Antigamente eu tinha um material, inclusive vocês podem criar aí um grupo para a gente passar um ou outro material didático, mas nem muitos, né? A gente tem uma certa limitação para isso. O grupo de WhatsApp está aí formado, mas era bom um grupo de e-mail, né? Para que a gente possa passar um ou outro, com esses limites dados também pelas regras referentes aos direitos autorais e tudo, né? Ou seja, geralmente eu só passo mais artigos, né? A partir de agora eu vou fazer isso, né? Passar artigos, que complementem essa abordagem de sala de aula, né? Mas ter só esse cuidado com os doutrinadores, né? Observando, obviamente, não vão atrás dos direitos penais fáceis, né? Desses manuais menos essa perspectiva, descomplicando o direito. Não, o direito é uma coisa muito complicada e deve continuar sendo complicada. E se ela for descomplicada, significa que a gente está aplicando mal, né, aquela matéria e alguém está sofrendo por conta disso, por conta do direito que se aprende mal, né? Quando você pratica mal, você faz com que, porque o direito tem uma intervenção na sociedade muito grande, ele está apto aí a resolver vários problemas, embora ele em si seja só uma linguagem para lidar com isso, né? Gosto muito da abordagem trazida por Luhmann. Não sei se vocês conhecem aquele conto lá do Malbataan, né? Bom, Damásio, sim, a divergência que eu tenho com relação à questão da culpabilidade, com relação a Damásio, ela é pontual. Nas demais estruturas, ele trata bem isso. Não tem nenhum problema, não, Maria Luísa. Ele é muito bom na forma como ele esclarece essas estruturas. Essa divergência pontual aí, porque isso não muda nada. Dizer que a culpabilidade é pressuposto da pena e as demais. Porque todas as demais são. Eu pergunto a vocês: se eu não tenho uma conduta típica, eu tenho como aplicar uma pena para aquele fato? Não. Então, a tipicidade também é pressuposto da pena. Ao meu ver, não diz muita coisa. Apenas quando ele vai para a questão das estruturas, ele desenvolve bem. Ele é um bom autor na parte conceitual e ele é didático, né? Eu não tenho como negar isso da parte de Damásio, né? Então pode usar, não tem nenhum problema no tocante ao texto dele, não. É inclusive melhor do que esses muito simplificados. Ele tem um cabedal doutrinário bom, né? Que ele faz uma referência, uma remissão a vários autores alemães e ele dialoga com esses autores, né? Embora as obras, infelizmente, de autores como Damásio
são hoje psicografadas, né? As pessoas, eu falo isso quando eu começo a atualizar ele, Lopes Meirelles. Morreu em 89, mas continua o papo aí do direito administrativo e o povo todo atualizando o Eli, né? Aí, quando você vê que já tivemos várias legislações tratando das matérias e continua o nome do autor lá, e se ele continua falando de legislação que surgiu depois da morte dele, eu só posso achar que esse livro é psicografado, né? Ou seja, que foram para um centro espírita e começaram a fazer a atualização do livro. Então, essa é a questão. Bom, então, tratando dessa questão relacionada à, à linguagem do direito, o direito como solucionador, né, de conflitos, que é extremamente relevante, o Luhmann dizia que o direito é o 12º camelo. E eu ficava nessa imagem, né, do que seria esse 12º camelo, né? Então, um camarada, aí vai para um conto de Malbataan, que um árabe rico morre, mas ele deixa como herança 11 camelos. Para aquela época era já o suficiente para uma caravana, né? Para fazer uma caravana mercante. E aí ele deixa 11 camelos, mas ele tinha 3 filhos. E segundo o Alcorão, os filhos herdam na seguinte proporção: o mais velho herda metade, o do meio um quarto e o último um sexto dos bens, né? E aí, quando faziam as contas, não batia, né? Não resolvia o problema entre eles, porque algum camelo ia ficar partido, né? E levaram isso para um imã, né? E o imã disse: não, eu vou emprestar um camelo meu, ao fim vocês me devolvem, para vocês fazerem a repartição. Aí foi. Aí o mais velho, metade, emprestou, eram 11 camelos, ele emprestou um, o 12º, com o 12º deu para fazer para o mais velho metade, 6 camelos. Para o do meio, um quarto, 3 camelos. E para o último, um sexto, deu 2 camelos, né? E aí cada um recebeu conforme as proporções dadas pelo livro sagrado. E o 12º camelo voltou, né? Não ficou na divisão, porque se você soma metade 6, um quarto 3, um sexto 2, 6 mais 5, 11, e o 12º camelo só serviu para fazer essa repartição e resolver o conflito. E Luhmann dizia: o direito é isso, é o 12º camelo. Não é uma coisa, é uma linguagem que nós utilizamos muitas vezes para resolver os conflitos, mas que em si mesmo ela não tem valor fora dessa solução, e ela em si pode sempre retornar e servir talvez para resolver outros. É mais ou menos o que a gente faz com o direito penal. É óbvio que ele não vai resolver todos os problemas, principalmente relacionados às vítimas. Eu precisaria lançar até mais programas de proteção às vítimas, programas. E isso o Estado deveria fazer muito mais do que a pena, porque a pena não resolve muita coisa. Você vai ali numa praça e seu celular é furtado. Tudo bem, tem um furto, mas tem roubado, né? Não é nem furtado, roubado, porque alguém te apresenta uma arma e tal. Mas tem a questão psicológica, né? As pessoas ficam sem querer sair de casa, ficam traumatizadas, com medo. Então, deveria lançar outros programas que tivesse uma vigilância mais presente, uma proteção maior nas praças, elementos que, sobretudo, previnam, mas que também garantam à vítima uma proteção mais efetiva. Então, era essa a questão que está aí por trás. E isso, por si só, o direito penal também não consegue resolver, porque se ele também fosse expandir muito, ele vai se transformar num monstro, né, num Leviatã, muitas vezes imprevisível, colher e selecionar várias pessoas que, às vezes, não estão diretamente envolvidas naquele conflito, mas por mera suspeição, porque ele vai querer se antecipar, né?
essa perspectiva de que tipo de prolongamento é aceitável como tentativa, né? A tentativa é um prolongamento do alcance penal. Eu puno tentativa, mas não é qualquer tipo de antecipação, né? Outra coisa é começar a punir já ato preparatório, punir, né, dentro daquele intercrimes elementos. Daqui a pouco eu estou punindo pensamento e aí já é outra coisa, né? Então você já imagina quais são as dificuldades que eu tenho para operar o direito penal, e o direito penal é só uma linguagem para tentar realmente ser esse 12º camelo aí, entrar, resolver o conflito e digamos assim, não mudar muito a sua estrutura para poder continuar passivo de resolver outros conflitos, mas ele não vai conseguir resolver tudo no seu sentido subjetivo, né? Essa pacificação exige outras formas de políticas públicas de comunicação fora do ambiente penal, né, do direito punitivo. Então, eu acredito que é isso, né? Mas eu falei muito, queria escutar um pouco vocês, quais são as expectativas com relação à disciplina, alguma questão que queiram fazer com relação, além dessa questão que Maria Luísa já fez aí. É bom um pouco interagir, né? Se vocês quiserem falar também, né? Alguma outra questão? Sim, como serão as avaliações? Mariana coloca. Olha, serão. A gente vai sempre fazer pelo SIGA-A, né? Então, eu mando por lá um conjunto de questões. À medida que a gente vai avançando nos conteúdos, que eu percebo que aquele conteúdo. A gente já lançou mais ou menos as datas para deixar mais livre, né? Essas datas das avaliações. Aí eu mando, geralmente com 3, 4 dias antes, né? Da data marcada, agendada, mas até a data para vocês enviarem a resposta, né? Essas 4 questões, geralmente, uma dissertativa e outra aberta, e são, aliás, várias questões abertas, né? 4 questões abertas, vocês dissertam e colocam pelo SIGA-A e a gente vai fazendo as atribuições das notas, vai acompanhando assim a disciplina. Bom, o link da aula será sempre o mesmo? Não. Esse primeiro link a gente deixa lá como. Eu não vou fazer o mesmo, Maria Luísa, porque eu temo aquela invasão lá daquele hack e tal, depois eu não sei reabrir, vai ficar aqui uma confusão, o sujeito entra, bota mais música aí que a gente não quer. Nem que agora baile de favela está até nas Olimpíadas, né? Então, cabe. Mas aí a gente tem que ter esse cuidado, né, para poder evitar algumas coisas, e aí a gente coloca, a gente vai colocar sempre um novo link lá no grupo, tá bom? No grupo de WhatsApp. Por isso que é importante que todos estejam no grupo de WhatsApp, porque tá faltando estão faltando alguns alunos ainda, né? Lá no grupo. Para que a gente possa compartilhar os links das aulas. Aí eu geralmente compartilho 10 a 5 minutos antes da aula, mas vai estar lá no grupo, aí facilita vocês entrarem. Não faço isso com muita antecedência, exatamente também para evitar aquele. Porque isso aqui parece, às vezes, a gente fica aqui perguntando: tá aí, está aí, Maria Luísa está aí, né? Ou seja, parece aquela coisa de centro espírita, né? Que todo mundo fica aqui procurando o outro. Então, essas aulas remotas são estranhas nesse sentido. A gente fica sempre nessa questão, sem saber se vocês estão por aí. A gente às vezes nem sabe se está por aqui, né? Porque tanta aula já gravada também. Aquilo que eu vou buscar é gravar as aulas e depois colocar para uma. Mas vejam, não está sendo permitido o acompanhamento assíncrono. Nesse período remoto, a normativa veio contra esse acompanhamento
assíncrono, o que eu acho ruim. Se eu até soubesse da preferência da turma pelo horário da noite, teria colocado lá, porque ajudaria, que a turma do professor Alcides, né, ficou bem grande, né, foi bom, né, mas a turma deu preferência à noite. Por outro lado, é bom também trabalhar com uma turma menor, né, a gente fica com mais tempo para vocês, a gente pode ir auxiliando nisso aí, tá certo? Então, não se preocupem com relação a isso. Acho que dentro de 15 dias nós vamos ter monitores, não sei, né, depende também do volume de busca, de procura, e aí a gente vai chegar com eles aqui, apresenta a vocês, e isso também vai mediar um pouco a relação, tá bom? Mais alguma questão? Hoje quase tudo foi dentro daqueles slides que eu passei para vocês, principalmente esse slide de direito penal constitucional, que trabalha, detalha alguns elementos. Mariana, elas vão ser sempre síncronas, exatamente, porque é uma exigência atual da resolução que trata, né? O fato de deixar gravado e permitir esse acesso assíncrono é apenas para produzir talvez um reforço e se alguém eventualmente, porque vocês têm também aquele limite de faltas, já é feito limite de cheque especial, né? Não usem tudo. Né? É um direito de vocês de se ausentarem aqui 25% das aulas. Né? Essa limitação que está aí. Eu até preferia que fosse mais, né? E que vocês tivessem, mas não é, né? São 25% só. E que vocês tivessem condições de ler mais, né? De produzir mais, né? Nesse sentido de ler e entender, né? Bem a disciplina. Mas tem esse limite e isso a gente também vai respeitar aqui, né, nesse horário, tá bom? Então as aulas em sua maioria serão síncronas. Uma outra questão que pode surgir, sim, com relação às avaliações, a gente também faz uma revisão delas, busca compreender bem os acertos e os erros, né? Então, isso a gente vai fazer acompanhando direitinho tudo, para que esse processo transcorra, né, tranquilo, e que vocês tenham também esse acompanhamento. E podem marcar comigo determinados horários, geralmente à tarde, porque pela manhã eu estou com outras turmas também, né? Mas a gente pode marcar um ou outro momento de tirar dúvidas, né? E estar aqui com vocês. Eu sei que é um momento ainda difícil para todo mundo, né? Porque a gente continua em período remoto, mas algumas coisas foram facilitadas também por esse período remoto, né? Então, essas novas tecnologias, elas contribuem. Eu tenho achado até que as orientações para TCC e para mestrado, doutorado, melhoraram, porque como não tem esses deslocamentos, as pessoas fazem por aqui e tem funcionado bem, né? Então, esse acompanhamento, como a turma é pequena, né, eu acho que esse acompanhamento vai ser melhor, assim, individualizado, né, também. Então, vai dar para ser feito com vocês, vocês podem entrar em contato e a gente marca. Enquanto os monitores não chegam também, tem os plantões de dúvidas que eles devem dar, e aí agendar com vocês um ou outro atendimento específico, né? Isso façam com a maior. Veja, a, a nossa matéria, hoje era uma aula muito mais de apresentação, né? Ela começa detalhando a estrutura da culpabilidade com as suas várias teorias, as teorias referentes à culpabilidade penal, os elementos componentes dessa culpabilidade, que é o último dos elementos da teoria jurídica do crime, ou teoria geral do delito,
para só depois de fazer essa análise também da imputabilidade, da consciência da ilicitude, e aí trabalhar o erro de proibição, da exigibilidade de conduta diversa, e aí trabalhar a coação moral irresistível, a obediência de ordem superior hierárquico não manifestamente ilegal, depois de detalhar todos esses elementos, né, conceituais, a gente tratar da teoria da pena, que aí sim vai ser a maior parte da matéria referente a Penal 2. Né? A matéria de Penal 2. Há um outro aspecto, eu não sei se vocês viram na análise do tipo, mas se não viram, a gente vai ver agora, que é concurso de agentes, né? É o artigo 29, né? O concurso de agentes, aí vocês vão, a coautoria, né? A gente detalha também dentro como um fenômeno, porque apesar de ser um fenômeno relacionado ao tipo, tem implicações no campo da culpabilidade, e aí é também relevante que a gente faça essa análise duplicada, né, do artigo 29 do Código Penal. Então, isso a gente vai também detalhar aqui com vocês. E depois, teoria da pena. Então, a maior parte do nosso conteúdo detalha exatamente as sanções penais, as penas aceitas, né, pelo nosso ordenamento jurídico constitucional, uma crítica às fórmulas proibidas, né, entre elas as penas corpóreas, né, sobretudo, e nós teremos aí um avanço dentro da disciplina que vai até as causas de extinção da punibilidade e se encerra ali no artigo 120. Então, tudo está positivado, é aquilo que eu falei para vocês. Nada do que eu vou falar aqui está distante do que esteja ou no artigo 5º ali da Constituição, ou até em outros artigos da Constituição, 228 no tocante à imputabilidade, né? Ou no Código Penal, principalmente a partir do artigo 26 do Código Penal. Então, do 26 ao 29 vai ser o conteúdo, basicamente, da nossa primeira prova e vai detalhar aí os últimos elementos da teoria geral do delito. E depois nós teremos duas avaliações no detalhamento de teoria da pena. E aí vamos detalhar a pena privativa de liberdade, os aspectos inerentes a ela, a aplicação da pena, que eu acho que é a matéria fundamental de Penal 2, além desses elementos da estrutura da culpabilidade, a aplicação da pena e causas de extinção da punibilidade são os principais conteúdos do nosso curso. Por isso que detalhem isso e tenham isso. E as outras coisas, a matéria quase que flui naturalmente da própria leitura do Código Penal. Se vocês lerem o Código Penal, já estão dando um contributo grande para que a gente possa avançar aqui na matéria, sabe? Principalmente do artigo 32 ao 120. São os elementos principais de teoria da pena que estão aqui detalhados, tá certo? Então, isso já ajudaria muito para compreender um pouco e posicionar bem esse conteúdo, tá certo? Então, mais alguma questão? Vi que já entraram outros, né, na sala. Sim, e meus parabéns, né? Hoje todo mundo chegou cedo, né? Estava aqui quando deu 7h05, já tenho 14 na sala. Isso é muito bom. Isso às vezes não ocorre no presencial, não, viu? Porque no presencial, geralmente, a gente tem que dar aqueles 15 minutos para começar de 7h15, para ver se a sala enche, né? E geralmente na terça até que acontece um pouco, mas quando eu dava aula na segunda de manhã, né? Beatriz, chegou todo mundo cedinho, foi bom.
Acho que todo mundo tem cachorrinho, né? Tá andando. O meu me acorda de 5 horas da manhã para caminhar. Mas hoje deu não, estava chovendo, nem eu quis sair. Ele só olhou. Né? A figura aqui ficou só no desejo do passeio, né? Mas não saiu. Então vocês hoje estão de parabéns, né? Todo mundo chegou cedo. Espero que seja sempre assim para a gente não atrasar muito. No máximo, se a gente tiver de começar às 7h15, né? Porque aí pode avançar bem a matéria, tá certo? Para não perder esse cuidado com o horário. Embora eu digo sempre o seguinte, que mais me importa nesse acompanhamento é que vocês estejam lendo essas leituras complementares que a gente for passando para vocês, né? E algumas dessas leituras, a maioria vão ser artigos que estejam livremente disponibilizados na internet, né? Vou em busca deles, que sejam bons artigos, que detalhem determinado, até para evitar aquela história lá dos direitos autorais, né? Que o pessoal ficou em cima, para que a gente possa avançar também, né, com conteúdo bom e que vocês não tenham esses problemas, né? Bom, tem mais alguma questão que já colocaram das avaliações, de como seriam as aulas? As aulas serão assim, em princípio. Talvez a gente programe aí, não sei, vai depender. Todo mundo aqui já se vacinou, a maioria já está vacinado. Como é que está aí a história? Vocês são muito mais jovens, né? Legal, tá aí, já vacinou. Eu estava doido para que já tivéssemos uma maioria vacinada, né, para a gente poder fazer talvez algumas atividades presenciais, né? Mas mesmo assim os tribunais não estão abrindo. Geralmente, Direito Penal 2, eu fazia uma visita na vara de penas alternativas, na vara de execução penal, a gente programava, depois ia na vara de penas alternativas, e aí conhecia os juízes, via mais ou menos como eles produzem as sentenças, né? E isso era interessante, né? Eu já fiz isso em períodos passados. Mas não dá para programar isso assim, né? Nessa pandemia, isso ficou complicado para ser feito. De qualquer forma, vamos ver como é que a gente pode mediar algumas outras atividades que complementem essa questão da sala de aula, para vocês terem contato, né, com algumas realidades que são muito importantes para o conteúdo nosso, né? Sim, e o professor Rômulo, eu não fazia porque Rômulo sempre conseguia inserir o pessoal nosso, era essas visitas aos presídios, às penitenciárias. Aí Rômulo ia com os meninos para o Geraldo Beltrão, para Maria Júlia Maranhão, que era o feminino, e fazia isso. Ele também não está fazendo, ele me falou, por conta da vacina, né? É, vamos esperar um pouquinho mais para frente, né, Thaís, e ver o que é que a gente pode fazer nesse sentido. Acho que em setembro já vai estar um grupo bom vacinado, tem aumentado aí a taxa de vacinação, né? E eu espero que dê tudo certo para todos, né? O importante é que a gente esteja bem e aqui a gente possa desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. E como eu disse, se ficarem algumas dúvidas, se tiver alguma dificuldade, não se acanhe, aqui é o momento de falar. Se está com vergonha de falar aqui para todos, aí você põe aqui a mensagem na chamada, não tem isso de ter vergonha de que, eu acho essa pergunta muito boba, eu acho que sou eu que não estou entendendo. Para mim não tem pergunta boba, né? Toda pergunta é importante, porque ela esclarece, né, os conteúdos, né? O que não é possível é sair daqui com muita dúvida, porque depois vocês vão ter que ler e vão ter que descobrir, né,
esses conteúdos, e aí é bom que a gente dialogue já aqui. E se vocês têm uma outra perspectiva, ou têm, eu li de uma outra forma, tal autor, o professor não falou assim, não, falou desse jeito, é muito bom isso também, viu? Isso enriquece a aula, porque a gente não está aqui para doutrinar ninguém, né? Nem seguir uma perspectiva única. Vocês, como alunos, têm o maior respeito da minha parte pelas convicções, pela forma de pensar. Cada um tem a sua identificação própria, que é, por mim, respeitada, né? Certo? Então, continuamos na próxima aula amanhã, tá certo? Eu vou enviar o link. Hoje vou dar uma colher de chá, talvez eu envie até o final da tarde. Eu tenho aula também de sociologia criminal, aí antes dela eu envio o link para vocês da aula de amanhã, já lá no grupo. Mas eu vou sempre procurar enviar no mesmo horário, quase, assim, tipo 6h50 eu envio, 10 minutos antes, né? Porque para evitar aquilo que eu falei, de aparecer espíritos estranhos que não foram convocados, né, para a aula. E às vezes ocorre, né? Tem essas invasões, aí não é que não resolva, não. Resolve, a gente destrava aqui e vai lá. Por isso que a gente tem um grupo de WhatsApp, porque se ocorrer isso, a gente vai travar bem rapidinho aqui. Aí eu faço um novo Meet e envio, para a gente não ficar preocupado, tá certo? Ficar tranquilo, sai todo mundo e deixa o cara aí sozinho. Até assisti essa semana o filme lá sobre o Chacrinha, e foi a única vez que o Boni teve que desligar totalmente a Globo, né? Porque o Chacrinha não tinha jeito, né? Ele fez o concurso do cão mais pulguento do Rio de Janeiro, lá na Globo, né? E invadiu todo o auditório, o cenário foi horrível, né? E aí o pessoal disse: Meu Deus do céu, não tem mais, não tinha mais como matar pulga dentro dos estúdios, né? Aí o povo disse: Olha, da próxima vez tem que controlar esse camarada, porque ele faz cada loucura, né? Ele pegou, trouxe uma mãe de santo que deu umas incorporadas lá, incorporou até a gente da plateia. Aí foi quando o Bonner desligou a Globo. Mas a censura deixou, ele disse, mas a censura sou eu, não tem mais jeito não. Aí desligou. É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui, né? Se alguém invadir e tivermos algum problema, a gente desliga e passa para o outro. Aí foi a única vez que a Globo. Engraçado, nem o pessoal lá da ditadura militar desligou a Globo, né? Mas o Chacrinha conseguiu. O Chacrinha botou um negócio lá que nem o próprio diretor da Globo aguentou, né? Disse: desliga, apaga, porque não dá. Tava, tava o negócio na série, né? Mas vale a pena esse filme do Chacrinha, vocês, para rir um pouquinho, né? É engraçado demais o jeito dele. Pronto, é isso. O grupo formado lá deixa a gente tranquilo, né? Pronto, Gabriel, olha aí o link. E aí a gente fica tranquilo com relação a esse acompanhamento, tá bom? E aí a gente passa para lá. Quando, se porventura ocorrer alguma coisa assim, mas não vai ocorrer, não. A gente sempre tem se policiado, né, para evitar essas invasões. E a aula eu sempre deixo disponível porque serve para complementar, entendeu, gente? Não é uma coisa. Eu quero deixar bem claro que as aulas têm seus limites também. Vocês devem ter a leitura, buscar ler os materiais recomendados, mesmo esses livros, aí a gente já falou do Bittencourt, a Maria Luísa trouxe o livro do Damasio, são livros bons, né, que podem complementar os conteúdos, né, que nós estamos tratando aqui, tá certo? Isso, Zaffaroni, Bittencourt, Damasio, são trabalhos de leitura, né, textos importantes que vocês devem buscar fazer, tá certo? Então, nunca ficar só com o texto, só com a aula,
mas a aula complementa também. Às vezes você teve uma dificuldade naquele momento, aí assiste no outro momento, né? Complementa. E é por isso que eu vou fazer isso, né? De buscar deixar, enquanto for possível, a gente gravar essas aulas para, até no futuro, quem sabe, reforçar, quando voltar a ser presencial, reforçar o conteúdo do presencial, tá bom? Então, gente, então um abração, até amanhã, tá certo? Tchau, até amanhã vocês. Bom dia, né?